Salve Maria, então esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre como rezar as matinas no breviário de 1962, portanto, forma extraordinária do rito romano, e aqui eu tenho o meu Nocturnale Romanum. Bom, o primeiro vídeo, o link vai estar na descrição. Aqui eu vou dar continuidade àquilo que eu fiz ontem. Bem, como eu disse, antes de cada leitura existem bênçãos, certo? E uma coisa que eu acho que seria interessante mostrar, pelo menos na minha edição, essas bênçãos se encontram logo no começo, aqui em umas folhas mais grossas, porque elas são usadas sempre. Mas, se você não tiver algo parecido com o meu, você vai encontrar isso no ordinário do seu breviário. Então, uma coisa que é importante dizer, aqui vão ter sempre as mesmas bênçãos para os dias de 9 leituras, ou seja, os dias de 3 noturnos. Então, tem o primeiro noturno, absolvição, 3 bênçãos, segundo noturno, absolvição, 3 bênçãos, terceiro noturno, absolvição e 3 bênçãos. Isto aqui vai variar, então, sétima bênção, oitava bênção, ela vai ser variada de acordo com a festa a ser celebrada. Se é uma festa do Senhor, vai se usar esta primeira. Se é uma festa de Nossa Senhora, a segunda. E se é a festa de algum outro santo, esta daqui. Então, você vai adaptar se está no plural ou no singular. Então, cuios, ou então quorum. Festum collimus ipse, ou ipsa, se for uma mulher. Ipse, se forem vários homens, ou homens e mulheres. E ipse, se forem várias mulheres. E depois a nona bênção. Né? Aqui também existe, como eu mostrei no vídeo passado, existe a bênção própria para domingo. Né? Os domingos simples, de um só noturno, existem essas 3 bênçãos. Ire nos benedica, depois Divinum Auxilium e por fim per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Existem também as bênçãos próprias para quartas-feiras e sábados. Isso lembrando que se você está rezando um ofício de quarta classe, portanto um ofício que não tem nenhuma comemoração. E nos dias em que o evangelho é dito. Então, às vezes, normalmente o evangelho é lido nos domingos, mas pode acontecer de algum outro dia da semana também. Então, nesse dia que o evangelho é lido, então a primeira bênção vai ser essa, a segunda aquela e a terceira, como está indicado. E em todas as festas, portanto, todas as festas de terceira classe para cima, de terceira e segunda classe, se rezam essas 3 bênçãos indicadas aqui. Antes de eu falar sobre os 3 noturnos, eu gostaria de falar mais uma coisa sobre os ofícios de um único noturno para as festas de terceira e quarta classe. Se você tiver uma festa de quarta classe, ou seja, se você tiver um ofício de quarta classe que não tem nenhum santo para ser comemorado, então depois que foram recitados invitatório, salmo, hino, os 9 salmos com suas respectivas antífonas, e você chega para as leituras, então eu estou tomando aqui como exemplo uma segunda-feira, como mostra quarta classe. Chegou neste dia, está escrito quarta classe, e você vai fazer exatamente como está aqui. Então, primeira leitura, tem a bênção, né? Iube Domine benedicere. Bênção, primeira leitura, Tuautem Domine miserere nobis Deo gratias. Responsório, outra vez, Iube Domine benedicere. Bênção, segunda leitura. E assim sucessivamente, até terminar a terceira leitura com seu respectivo seu respectivo responsório, né? Neste caso, tem um responsório na terceira leitura. Agora, se você tem um dia de terceira classe, ou seja, uma terceira classe é aquilo que no Novus Ordo seria chamado de memória, né? Memória obrigatória ou memória facultativa. Neste dia, você vai juntar a segunda e a terceira leitura, porque existe uma leitura própria para o dia do santo, contando mais ou menos a vida dele. Então, é um pequeno resumo da vida deste santo. Aqui a rubrica diz: nas festas de terceira classe, a segunda e a terceira leitura são unidas, e o responsório só é dito o responsório da terceira leitura. Ou seja, este responsório da segunda leitura é omitido, porque você continua. Então, fez a primeira leitura, delibera o quarto regum, por exemplo, leu isso tudo, fez o responsório. Segunda leitura começa aqui, né, como está indicado, Lectio Secunda. Faça a leitura, chegou ao final da leitura, não diz este responsório, vai direto para a terceira leitura sem dizer Iube Domine benedicere. Assim que terminou esta terceira leitura, aí sim você responde, faz este responsório, e aí você vai à festa que está sendo comemorada,
vou supor aqui, dia 16 de agosto, por exemplo, que é uma festa de segunda classe? É uma festa de segunda classe. Bom, talvez isso não sirva bem como o exemplo que eu quero dizer agora. Vou usar a festa de... Pronto. Dia 17 de agosto. É uma festa de terceira classe. Então, a segunda e a terceira leitura foram unidas, né? E aí, aquilo que seria a terceira leitura vai ser o que está aqui. Então, ele vai ter essa bênção própria, ad societatem. Você vai procurar lá no ordinário ou no início do breviário qual bênção começa com este verso, ad societatem. E então, faça esta leitura que vai estar contando mais ou menos a vida do santo deste dia. Terminada essa leitura, não se tem responsório e se recita o Te Deum de acordo com as instruções que eu já dei. Ou seja, chega um momento lá, no verso 20, se ajoelha, depois se levanta e assim sucessivamente. Nas festas, nas festas de primeira classe e segundas classes também, mas eu vou usar aqui a primeira classe, que fica mais fácil de explicar. Existem 3 noturnos, como eu expliquei no começo do vídeo passado. E é muito importante estar atento à rubrica, porque a rubrica vai indicar cada coisa tal qual deve ser. Então, aqui eu estou usando o dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, né, que a festa é daqui a pouco. E o ofício se inicia exatamente igual. Domine labia meo aperie, setos meu manunciabit laudem tua, Deus in adiutorium meu intende, e assim sucessivamente. Recita-se o invitatório com todas aquelas indicações que eu dei. A princípio, todo o verso, depois recita-se a primeira estrofe, depois todo o verso, segunda estrofe, a partir do asterisco, e por aí, e daí por diante. Terminado o invitatório com todas as indicações que foram dadas, você recita o hino, como de costume. E aqui, quando for começar o primeiro noturno, a rubrica vai indicar. Como é uma festa de Nossa Senhora, então ele vai mandar você para o comum de Nossa Senhora. Aqui na minha edição é na página 291 asterisco. Então, você tem aqui as antífonas que devem ser usadas e você vai até a página indicada. Então, página 291. Tenho ela aqui. Certo? Salmo 8, como está indicado lá. Então, recita a primeira antífona, primeiro salmo, com o seu respectivo... primeiro salmo, antífona. Segundo salmo, antífona. Terceiro salmo, antífona. Rezo este pequeno responsório que tem aqui, este pequeno verso, exaltata est sancta Dei genitrix, super choros angelorum, at celestia regna. Pater Noster, como indicado, a palavra Pater Noster em voz alta, o Pai Nosso se prossegue em silêncio até o Sed Libera Nos Malo. E aí você tem a absolvição que está indicada, Exaudi Domine. Faça essa absolvição, Iube Domine Benedicere. E aqui, como eu disse, as festas de 3 noturnos vão ser sempre iguais. Então, você já tem tudo separado lá no ordinário mesmo. Absolvição, primeira bênção. Benedictione perpetua benedicat nos Pater Eternus. Amen. Primeira leitura. E assim vai. Primeira leitura, segunda leitura. Depois de cada leitura também, do Autem Domine Miserere Nobis, isso não se pode esquecer. Responsório. Depois benção outra vez. Segunda leitura, então aqui no caso de Epistola Prima Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Segunda leitura, do Autem Domine Miserere Nobis, responsório. E assim vai. Segundo noturno. Aqui ele está mandando continuar da página que foi parada, ou seja, se você rezou aqui os 3 salmos que foi indicado, então primeiro salmo, segundo salmo, terceiro salmo. Aqui ele tem algumas leituras que foram omitidas porque já está ali na festa a ser comemorada. Então ele manda prosseguir a partir da página 298. Recita-se o salmo e assim vai até que se completem todos os 3 noturnos, não é? É importante também, mais uma vez, ficar atento à rubrica, porque pode acontecer de que alguma vez a rubrica te mande fazer a leitura que está lá no Comum dos Santos. Nem sempre todas as leituras estão aqui no
naquilo que chamaríamos de santoral, mas às vezes também está lá no Comum dos Santos. Então, sempre atento à rubrica, e é isso. Terminado o terceiro noturno, né, que vai fazer assim exatamente igual em todos os três. Então, recita-se o Te Deum, como indicado, e depois do Te Deum, aquela fórmula para terminar a oração, como sempre. Então, Domine exauderatio meam, sem sacerdote, ou se tem um sacerdote, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, e a oração do dia, e assim termina o ofício. Espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Fique com Deus, salve Maria.